Olá, estamos aqui no escritório de advocacia do Dr. Rodrigo Mazei, professor, doutor, e teve a tese de doutoramento sobre o Código de Processo Civil, o novo código. Dr. Rodrigo, obrigado por nos receber aqui. E nós gostaríamos de saber primeiro a importância desse código para o direito no Brasil. Olha, a gente tem uma ideia assim, geral, até uma ideia histórica, que a gente viveu, a gente tem até agora, aí, até março, um Código de Processo Civil da época da ditadura. Porque esse Código de Processo Civil que está aí, que está em vigor, é o Código de Processo Civil de 1973. Então ele foi feito na época da ditadura, então ele tem uma outra concepção. Não que seja um código, para deixar muito claro, que foi a serviço da Revolução, né, como dizem aí, né, na época, ou a própria aqueles que não querem criticar mais, mas de fato ele era um código que ele não nasceu num ambiente democrático. E a gente tem que entender isso, que isso é importante, porque a Constituição de 88, ela cria um novo modelo, um modelo democrático que inclusive se aplica no direito, no seu sentido amplo. Então o que a gente tinha que fazer com essa ideia? Nós tínhamos um código, então, de uma outra era, que nós tínhamos que conjugar e que nós tínhamos que aplicar a partir da Constituição Federal. Então isso assim, já historicamente, já é importante porque vai ser, tal como agora o Código Civil, né, a gente tem um Código Civil de 2002, que é posterior à Constituição, a gente Constituição de 88. Constituição de 88. Sim. E isso é importante, Elmi, eu vou fazer uma brincadeira aqui, a gente começou a entender, a gente começou a ter uma maturidade sobre a compreensão da Constituição e sobre alguns ditames dela, não tem muito tempo. Vejam que em 2014, em julho de 2014, nós tivemos uma emenda constitucional que nos ajudou a entender, por exemplo, o que é a função social da propriedade. Para você ter ideia, em até junho de 2014, o artigo 243 da Constituição Federal, ele pregava uma regra em que se tinha uma pena maior para aquele que plantava maconha, por exemplo, numa propriedade, do que aquele que nessa mesma propriedade escravizava alguém. Sim. Então veja, a gente não tinha até a noção de função social da propriedade, olha como é que era desvirtuada. Em 88, aquele que plantava maconha era considerado como uma pessoa que muito mais agredia a função social da propriedade do que aquele que tinha uma propriedade e, na verdade, não gerava emprego, tratava as pessoas como escravos. Nada obstante a Constituição Federal ter uma regra, ter uma diretriz máxima, que é a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, vejam, por que é interessante esse código quando ele vem em 2015? Até a nossa noção constitucional é uma noção já mais madura, não é uma noção noviça logo depois de 88. Então, a gente tem uma noção que é muito mais madura. Então, eu acho assim, nesse particular, é muito importante o novo CPC, porque vai estar propiciando o quê? E veja o que a gente está vivendo aí, né? A gente está vivendo uma situação, né, de que a gente nunca imaginou que se pode se falar de qualquer coisa, mas a gente vive, de fato, um modelo democrático. Sim. Então, as instituições, os poderes também. Os poderes, e assim, apesar assim, da minha aparência jovial, eu vivi um pouquinho do fim da ditadura. Então, por exemplo, essa questão, o Ministério Público, o papel do Supremo... Que foi criado com a nova Constituição, praticamente. O Ministério Público foi dado poderes aí com a nova Constituição de 88, né? Sim, e tu veja como é que isso é fantástico para mim, por exemplo. Eu fiz a faculdade de 86 a 90. Então, eu peguei a Constituição no meio da faculdade. Sim. Eu até brinco, e quando eu fiz o mestrado, eu entrei em 2002 e saí em 2007. Eu peguei o Código Civil. Okay? E quando eu fiz o doutorado, eu peguei o doutorado, comecei em 2009, terminei em 2012. Eu peguei um pedaço grande do projeto do novo CPC. Até o pessoal brinca, o pessoal não vai fazer nada para estudar não, senão vai sair uma lei nova. Então, isso é interessante de como isso foi se moldando com a Constituição Federal. E o Código ainda, ele tem uma questão, o Código de Processo Civil, que ele é interessante as pessoas notarem, que ele é considerado como uma lei processual comum, ou seja, aquilo que se aplica em tudo. Sim. Então, por exemplo, vai se aplicar no processo do trabalho, no processo eleitoral, no processo administrativo, nas relações de consumo.
de certa base para exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: esse código ele é um eixo. Até no processo penal, em alguns pontos, ele tem aplicação. Então, veja, é uma alteração assim, ela é absolutamente, nesse particular, ela é muito abrangente. E as pessoas às vezes não se atinaram à potencialidade que vai ser essa mudança. Isso pode trazer, inclusive, até uma redução um pouco da burocracia, né, do processo administrativo, processo judicial. Olha, muito se tem dito isso. Aí eu vou dar uma opinião assim, crítica e uma opinião assim, mais, digamos assim, aguda quanto ao código. O código, ele não se iludam que ele vai ser um código que ele vai criar, pelo menos num primeiro momento, mais celeridade. Ele não é um código que, assim, que a priori, ele vai criar mais celeridade, não. Mas ele vai permitir o quê? Decisões de melhor qualidade, e ele tem um sistema, isso é muito interessante, é um sistema que a gente chama de multiportas. O que isso quer dizer, multiportas? Ele busca não só a decisão judicial, ele tem um fluxo procedimental que ele é feito em que se privilegia a autocomposição, por exemplo. Então, ou seja, a conciliação, a mediação. Então, veja, é um código... Ele dá esses tempos. Dá esses tempos. E no código atual, a gente tem, além de ter uma procedimentalização pouco flexível, a gente não tem muitas oportunidades, as oportunidades são mais fixas quanto à conciliação e mediação. Esse código não. Ele, além disso ser muito mais flexível, a conciliação e a mediação podem estar em vários momentos, inclusive logo no começo do processo. Então, vejam, as pessoas têm falado assim, esse código é o código que visa a primazia do julgamento de mérito. O que isso quer dizer? Assim, é um código para resolver as questões, ou seja, o juiz vai julgar efetivamente as questões. Mas eu digo mais, ele é mais do que o julgamento de mérito, ele é para uma solução de mérito, porque, vejam, às vezes, isso é muito importante. O que é isso? Isso que é legal. O que é mais importante para o leigo? Às vezes ele se sente mais satisfeito fazendo um acordo ou tendo uma decisão judicial. Às vezes o acordo, a autocomposição, é uma decisão que deixa ele muito mais tranquilo, ou seja, porque ele participou daquilo ali. Ele participou ativamente, né? Mesmo que ele perca alguma coisa. Mesmo que ele pegou alguma coisa. Mas foi o que me... E nem sempre a decisão judicial em si, às vezes, o satisfaz. Então, às vezes, tem até situações que são curiosas, em que a pessoa, às vezes, até ganha. Sim. Mas o fundamento da decisão não é exatamente o fundamento que ele queria que fosse apreciado. Sim. Então, assim, veja, então é uma decisão que acaba não tendo pacificação social. O que é o grande... Gera um revanchismo. Revanchismo, exatamente. Às vezes, por exemplo, você tem decisões, é muito comum, esse código que a gente tem hoje, a filosofia era de ter decisões, mas não decisões que às vezes resolviam determinadas situações. Eu tenho um caso aqui que é interessante, um banco cobrou um valor de um cliente nosso. E na hora que a gente fez a defesa, nós defendemos que o banco não poderia fazer a cobrança por uma determinada via. Sim. Posteriormente, o banco recorreu e o recurso dele não foi examinado pelo tribunal, alegando que houve um problema na hora de fazer o recolhimento das custas. Sim. Ele fez um recurso para Brasília. Puramente veja que engraçado. Técnica, assim, que olha, não tem nada a ver com o mérito. Veja que engraçado Sim. isso. Aí ele recorreu isso para Brasília. Quando chegou em Brasília, o tribunal também não examinou o recurso da outra parte, falando o seguinte, que tinha um problema na procuração. Então, o meu cliente, que era engenheiro, ele falou, poxa, eu ganhei então a causa 3 vezes. 3 vezes, então, o judiciário disse que eu tinha razão, que eu não devia ao banco. Eu falei, não, nenhuma vez o judiciário disse que você não devia ao banco. Na primeira vez, ele falou que o banco te cobrou por uma via errada. Na segunda vez, teve um problema com o recurso, com o recolhimento do pagamento das custas. E na última, faltou um problema da procuração. Aí ele falou assim, então quer dizer o seguinte, que o banco pode entrar com cotação contra mim? Eu falei, pode. Quer dizer que eu continuo, então, sendo taxado para todos os efeitos de devedor? Eu falei, sim. Então, veja, ele ganhou a ação, sim, mas não pacificou a situação. Então, isso é interessante, que esse novo código, ele trabalha com essa ideia de que vamos julgar o mérito, ou seja, a causa. Mas não é só julgar a causa. Numa hipótese como essa, desse banco, ele cria, um banco, esse nosso cliente, ele cria mecanismos durante o processo para que as partes possam, se for o caso, e se chegar num denominador comum,
faça uma autocomposição também. Sim. Ele também incentiva a arbitragem, ou seja, independentemente da autocomposição, ou seja, de que se resolva o litígio de outras formas. Então, por isso que eu falo, esse é um código multiportas. Ele não é um código como o anterior, que era um código que só tinha uma porta, a decisão. Esse não. Ele leva a várias possibilidades, ou seja, existem várias possibilidades para pacificar aquele conflito. Isso é muito bacana, é uma nova noção do que a gente está vivendo. Só para pegar um gancho, veja, essa questão da própria delação premiada, há tempos atrás era inimaginável. Sim, verdade. Fala um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.